Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal, tá certo? É de manhãzinha, tá fresquinho, é inverno, estamos no mês de julho e hoje é o dia 14 do mês de julho, tá bom? De 2020, tá fresquinho, você pode ouvir um ruído diferente aí, é o vento passando pelo celular, tá? Pelo qual estou gravando este vídeo, tá certo? Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, que está no livro da sabedoria. Quais são os livros de sabedoria? É o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. São os livros da sabedoria e da sabedoria de Salomão. Salomão, ele teve uma vida, um governo, seu reinado foi próspero, foi um reinado de paz, mas também foi um homem que teve lá os seus altos e baixos, como rei, teve seus altos e baixos, está publicado na Bíblia Sagrada, as consequências de algumas decisões de Salomão que prejudicam o seu povo até os dias de hoje, tá bom? Isso é um fato histórico. Para poder entender, precisa ler com calma, né, para entender o que realmente Salomão ele projetou. Ele teve um excelente trabalho, ele foi um governo excelente, mas por outro lado, no final do seu governo, ele andou fazendo algumas coisas que comprometeu a nação de Israel já naqueles tempos. Tá? Portanto, só para deixar uma curiosidade para você aqui, Salomão, quando ele parte dessa para outra, e quem assume é o seu filho Roboão, se não me engano, né? Não sei se é Roboão ou Jeroboão, porque é um assunto que não está dentro do nosso contexto. Eu tenho esse defeito, vou melhorar. E ele aumentou a carga dos impostos da nação. E isso fez com que a nação se dividisse, ficando as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, né, que era Judá e Benjamim, tá bom? Isso aí é um fato histórico, precisa ler, pesquisar para poder entender, tá bom? Mas uma hora a gente vai conversar sobre isso, mas tem vídeos anteriores meus falando desses fatos aí. Mas hoje eu vou falar de uma das coisas que Salomão observou e escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 11 em diante. No versículo 11 já dá uma ênfase sobre o que Salomão estava observando. E o título dessa conversa nossa de hoje é: A sorte pertence a todos. A sorte pertence a todos. Ou seja, eu coloquei a sorte pertence a todos, que eu extraí do versículo 11 do capítulo 9 de Eclesiastes, e coloquei uma observação em cima desta palavra que diz: porém, o resultado deve ser buscado. Não adianta nada você ter apenas sorte e não observá-la e não entender que você poderá crescer, prosperar, ser um homem ou uma mulher bem-sucedido na vida, ou pelo menos ter a garantia da porção diária, se você não buscar. Tá? Nós podemos citar vários pontos na vida que nós podemos observar de pessoas que teve oportunidade nas vidas e não aproveitou essa oportunidade, jogou fora. Fez com que é a mesma coisa que ele jogasse algum prêmio, alguma herança que ele recebeu fora. Então, nenhum homem, nenhuma mulher está fora desse contexto. Não, nenhum indivíduo. Mas tem muita gente pobre que não sei o que. Você precisa estudar a história de cada homem e cada mulher. Por que tem alguns, assim, por que tem alguns que são mais ricos, outros são mais pobres?
Você precisa observar como que eles chegaram nessa riqueza. Ninguém estala o dedo e a riqueza vem. Alguns, por uma razão da vida ou da família onde ele está, ele já cresce dentro dessa sorte. Um homem que tem muitas terras, muitos bens, muitas empresas, quando ele já não tem mais as suas forças, ele precisa descansar ou parte dessa vida para outra, o filho ou os filhos que herdarem esse patrimônio, esse império, essa fortuna, eles abraçaram uma sorte de maneira diferente da sua, porque os seus pais tinham essa condição, mas o meu, o seu, talvez o outro não tinha. Mas só porque eles não tinham, nós não temos sorte? Temos, diferente da do outro, mas temos. É o que nós vamos conversar agora. Então vamos ler para nós entendermos. Claro que o versículo fala de muita coisa, mas nós vamos chegar onde nós queremos. Salomão dizendo, no versículo 11 do capítulo 9: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertence a todos. Olha, aqui no final do versículo já diz: o tempo e a sorte pertencem a todos. Voltando na nossa conversa de início, o que eu disse? Nenhum homem, nenhuma mulher está fora desse contexto. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele incluiu todos os homens e mulheres dentro desse contexto. Porém, o desenvolvimento daquilo que foi dado, concedido, depende da cabeça de cada um. Se você pega dois jovens, eu já expliquei lá no início. Você pega dois jovens. Um jovem nasceu numa família bastarda, ou abastada, né? Uma família abastecida de recursos. O outro nasceu numa família em que o pai e a mãe batalham, mas tem dificuldade. Por quê? Eles não têm casa, eles não têm patrimônio, eles pagam aluguel, tudo deles é pago. Claro que o outro também tem um custo de vida também devido ao seu patrimônio, mas eu estou dizendo que o grau de dificuldade daquele que tem menos é mais do que aquele que tem mais. Porque aquele que tem mais, ele consegue ir a lugares que o outro que tem menos não consegue. O que tem menos vai ter que trabalhar muito, se esforçar muito, para poder conseguir alcançar uma parte daquele que tem bastante. Você tem dois jovens. Um nasceu dentro de um lar abastecido de tudo aquilo que ele podia ter. O outro nasceu numa casa simples, de família trabalhadora. Não vou dizer que aquele que tem muito não é trabalhador. É verdade, é assim. Agora, você analisa os dois. A forma que ambos vão tratar as situações. É provável que aquele que nasceu numa família simples, se ele usar a cabeça, ele vai vencer aquele status de poder baixo, de poder aquisitivo baixo, onde a sua família sofre. Eu observo muito quando eu vejo notícias ou uma reportagem a respeito de alguém que cresceu na vida, né? E às vezes eu me emociono, essas coisas me emocionam, né? Eu vi uma reportagem sobre um jogador de futebol, e ele falando para os repórteres: olha, meus pais lutaram muito comigo,
Eles me lutaram muito comigo, me levavam para o treino, andava mais de 40, 60 quilômetros para me levar para o treino, me esperava. É uma luta terrível. E eu disse um dia, quando eu melhorar, quando eu crescer profissionalmente, eu quero tirar os meus pais dessa vida. Esse é um pensamento correto. Se ele é jogador de futebol, é uma outra coisa que devemos pensar depois. Talvez a gente fala sobre certas categorias, algumas pessoas podem achar estranho. Poxa, jogador de futebol, ele é um jogador de futebol. Ponto. Quero falar agora do que ele pensa daqui para frente. E esse rapaz falou, não, quero tirar minha mãe e meu pai de lá. Eu quero dar a eles uma vida melhor. E eu assisti o progresso daquele menino. Passou um período, fizeram outra reportagem. Os pais já tinham saído de lá, ele já tinha alcançado a condição profissional na sua vida. Comprou uma casa, comprou um terreno, preparou tudo, colocou os seus pais lá. Isso é o bonito da vida. Então por isso que a palavra diz que a sorte, o tempo e a sorte pertencem a todos. Mas e o outro, que nasceu numa família abastecida? Ele geralmente, não vou dizer que isso é uma totalidade. Muitas pessoas que nascem sendo regadas de muitas coisas, elas não valorizam muito aquilo que têm. Talvez o seu pai ou mãe sofreram para poder construir aquele patrimônio. Eu não vou excluir aqui aquela família rica. Por quê? Porque para chegar ali, alguns tiveram que sofrer. Ter um desgaste muito grande de saúde para poder construir aquele patrimônio. Mas agora chega aquele garoto, chega na hora dele assumir, ele não dá tanta importância assim. É aonde que a cabeça não funcionou. Gasta nas orgias, joga o dinheiro fora, acha que o banco é uma mina de dinheiro que não seca e começa a desperdiçar os bens dos seus pais. Daí alguns empobrecem. Muitas das pessoas que você vê nas ruas, com andarilho, algum deles ali tem um histórico assim. Desistiram de viver. Não pensaram enquanto tiveram tempo. O tempo é essencial. Eu sempre, quando eu posso aconselhar os mais novos, eu aconselho, olha, aproveite o seu tempo da melhor maneira possível. Quando você fala assim, alguém pensa, ele quer que eu vou pra orgia, ele quer que eu namoro bastante, eu quero que ele tenha muitas namoradas. Não é isso. Não. Todo homem e toda mulher precisa construir a sua cama para deitar. Eu me lembro de um pastor que eu tive, ele já passou para o Senhor, o nome dele era Fernando Rocha de Souza. Ele me disse uma coisa, com toda a simplicidade que ele tinha, ele me disse, Marcos, nunca deixe de preparar a tua cama para depois você deitar sobre ela. Por enquanto, Marcos, você ainda está na fase de preparar a sua cama para você deitar. Lute. É um conselho, por quê? Haverá momentos que as forças nossas, sua ou minha, elas vão diminuir. Antes eu era um rapaz de 16 anos, cheio de saúde, eu ficava a noite toda acordada e no outro dia eu ia trabalhar normal. Não sentia nada. Mas o tempo chegou. A idade também chegou. Você pode ver que eu tô com a minha barba por fazer, né? Tem uns cabelinhos já, mas você pode observar, ó. Já tem uns cabelinhos brancos na barba. Por quê? O amadurecimento chegou, ó. Tem uns pontozinhos branquinhos, é o cabelo branco. Meu cabelo ainda tá escurinho, mas já tem uns cabelos brancos. Você tem mais de 40 anos de idade, eu não sou mais aquele garoto. Então, o homem dessa idade, ele procura sombra e água fresca. Mas para ele poder chegar nesse ponto, ele precisa preparar a sua cama lá atrás. Muitos jovens agora, nessa fase, entre 15
13, 15, até 20 anos, só querem zoar. Isso, todos nós somos tentados, quando nós somos mais novos, nós somos tentados a curtir a vida o máximo possível. Mas nesse espaço que nós procuramos curtir a vida, nós caímos em muitas armadilhas que atrasam nossa vida. Por isso que Salomão, nas suas palavras, no verso 11 do capítulo 9 de Eclesiastes, ele disse: o tempo é um fator e a sorte pertence a toda. A sorte é o resultado daquilo que você produz. A sorte é a oportunidade que Deus te deu. O tempo é o espaço em que você vai trabalhar para poder fazer valer a sorte que Deus lhe concedeu. Alguém vai perguntar assim, mas tem que ser crente, tem que ser... Não, não é isso. Se você for servo de Deus, melhor ainda. Mas tem muita gente que não é servo de Deus. Eu estou aqui fazendo apologia a não ser crente. Eu estou falando que tem muita gente que não é servo de Deus e prospera. Por que prospera? Porque ele faz essa observação disso que eu estou te falando. Preste atenção, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. As grandes empresas no mundo estão na mão de quem? De pessoas talvez que não são crentes. Então nós precisamos separar uma coisa da outra. Milhares de pessoas têm seus empregos nessas empresas de pessoas que não estão nem aí para Deus. E aí? Preste atenção nisso. Nós temos que separar a coisa. Vida espiritual, ponto, é uma coisa. Vida secular, onde negociamos, trabalhamos, onde tratamos, onde aqueles que usam a inteligência conseguem produzir, crescer e prosperar, é outra coisa diferente. Alguém vai dizer assim, mas Marco, e aquele que cresce no engano? Essa é outra parte do processo. Eu não vou explicar aqui agora, porque vai atrapalhar. O que eu estou tentando aqui te aguçar no seu entendimento, é que enquanto nós temos tempo, temos que trabalhar esse tempo. Você que é um rapaz, está no tempo de estudar, você está brincando para quê? Já ouvi muitas histórias de rapazes e moças que saírem para estudar, mas não estudavam nada. Chegava lá, tomava outra rota, ia para os coleguinhos, para outros cantos. E muitos desses estão com a vida arrasada hoje. Então, escolha o melhor da vida. Qual é o melhor da vida? É aproveitar o tempo que Deus nos dá. Se nós aproveitarmos o tempo que Deus nos dá da melhor maneira possível, nós seremos homens e mulheres prósperos. E às vezes alguém se engana com a prosperidade. Quando se fala em prosperidade, a pessoa pensa logo na riqueza. A riqueza é um fator, é um elemento disso. A riqueza e a vida abastecida é um elemento nesse processo. O que Deus está te dando é a sorte para você buscar. Ele está te dando dois elementos aqui, sorte e tempo. O que é a sorte? É a oportunidade que cada indivíduo tem nessa terra de crescer, produzir, prosperar. Alguns avançam mais, outros avançam menos. Depende da história de cada um. Mas o tempo e a sorte Deus está dando. Mas às vezes, homens e mulheres deixam o tempo passar. E quando pensam em querer e querem conquistar dentro, às vezes vive 40 anos. Quando chega nessa idade, é que ele quer produzir, prosperar, às vezes já está com problema de saúde, já está com dores na junta, já está sentindo problemas de pressão, já está sentindo problemas de mal-estar, a saúde não anda boa, agora que ele quer produzir, agora que ele resolveu produzir. Sim, não é errado produzir, não é errado correr atrás, mas o seu grau de dificuldade será maior. Mas se você vier construindo, aproveitando esse tempo que Deus te deu, desde a sua juventude, quando você crescer, quando você chegar na idade adulta, dos seus 25, 30 anos de idade, você vai estar um homem resolvido na sua vida,
uma moça resolvida na sua vida. Mas aqueles que abandonam o princípio da vida, que é se preparar para ela. Hoje, quem se prepara é que se sobressai. E às vezes a gente ignora isso. Ignora o conselho dos pais. Ignora o conselho daqueles que realmente se preocupam conosco. E quando abrimos nossos olhos, estamos arrebentados pela vida. Eu vejo muitos jovens aí, cheio de embriaguez, envolvido com outras coisas que consomem a vida. E a gente fica preocupado, às vezes triste, que é um jovem, uma moça, que poderiam ser muito mais do que podem. Você, moça ou rapaz, você pode ser muito mais do que você imagina ser, mas não da forma que você está fazendo. Você não está aproveitando o seu tempo. Jovem, aproveite o seu tempo. Deixe te chamar diante de quadro. Deixe te chamar de fora de contexto, ou que você não se encaixa no perfil da sociedade atual, porque hoje em dia tem uma conversa aí que aqueles que se encaixam na sociedade atual é aquele que entra na orgia, faz tudo quanto é besteira que é colocado de orgia. Esse aí é o descolado, nada. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Esse estado de vida é um estado destruidor da moral da pessoa. Busque coisas concretas. Haverá um tempo que os pais eles vão envelhecer. E eles vão precisar das nossas forças para lhe sustentar, para lhe ajudar. Só para encerrarmos aqui. A minha mãe, ela teve uma enfermidade há pouco tempo atrás, né? 1 ano e pouco atrás. Agora imagine bem se nós estivéssemos procurado uma outra rota. Talvez não conseguiríamos atender nossa mãe, né? Então a vida constrói histórias. E a cirurgia dela ficava cara. Ficava muito cara, eu não tinha condições de pagar. Meu irmão da família, acho que era o único que tinha condições de pagar. Mas eu não tinha. Mas por misericórdia de Deus, Deus abençoou que nós conseguimos uma consulta para ela de graça. Conseguimos também a cirurgia para ela de graça. Foi uma bênção que Deus deu, mas nós corremos atrás. Então, quando as coisas elas acontecem, você não deve cruzar os braços. Deve correr atrás de recursos, atrás de oportunidade. Enquanto você tem tempo, aproveite a sorte que Deus te deu. É isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã, que a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.